Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma entrevista. Eu dei um tempinho aí entre as entrevistas, porque eu estava numa função de mudança, então estava uma correria, mas agora está tudo bem, vamos voltar com o canal. E eu tô aqui com a Gabriela Esquerdo, ela vai vir falar um pouquinho com a gente. Ela é da área mais da comunicação, mais de tráfego, mais dessa parte de mídias sociais. E a gente vai conversar um pouquinho com ela, ela vai contar um pouquinho da trajetória dela pra gente. Oi, Gabi, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo certo. Conta um pouquinho de ti, tua idade, o que tu faz. Então, eu tenho 27 anos, eu sou gestora de tráfego pago. Para quem não sabe o que é isso, é a pessoa encarregada de fazer anúncios nas redes sociais, no Google. Então, é aquela pessoa que fica enchendo o saco de vocês perseguindo com anúncios. Eu sou essa pessoa. Eu sou formada em engenharia de produção. Então, não vim nata dessa área. Eu fui para essa área porque eu comecei a trabalhar na empresa dos meus pais, que é o Cinema Cinearte, aqui de Pelotas. Então, a gente pegou a empresa no momento, a administração da empresa num momento bem difícil, então era toda a minha família trabalhando lá. E aí eu comecei, cada filho foi um pouco para uma área, e eu fui mais para a área da comunicação. Comecei a trabalhar com marketing por causa disso, no início de uma maneira muito intuitiva, não era uma maneira com muito, não era algo super embasado, em umas coisas super teóricas, não. Eu ia começando a ver o que funcionava, o que não funcionava, e eu comecei a gostar um pouco mais disso. Então, em 2017, eu conheci a ferramenta, que é o Facebook Ads, a trabalhar dentro com um gerenciador de anúncios, porque a gente pode fazer anúncios de duas formas, apertando ali pelo botãozinho, que qualquer um mais ou menos consegue, e aí estudar mesmo a ferramenta, e aí passei a estudar bastante sobre isso. Gostei muito dessa área, e aí o marketing do cinema eu sigo fazendo até hoje, mas aí eu fui pro lado de agências, trabalhei em mais de uma agência só nessa área de anúncios, até virar autônoma. Hoje em dia eu trabalho com infoprodutores, também para quem não sabe, são infoprodutos, são todos aqueles produtos que não são palpáveis, então um e-book, um curso online, tudo isso vai ser um infoproduto. Eu trabalho com o pessoal que vende isso, então eu faço o tráfego deles. E estou montando o meu curso, o meu infoproduto, que eu quero muito começar. Eu já ensino algumas pessoas a trabalhar com a ferramenta, mas o meu objetivo é ajudar microempreendedores, autônomos a fazer os seus próprios anúncios e conseguir lucrar mais com isso. Mais ou menos isso. Que massa, eu acho que é um papel muito necessário, assim, eu mesmo sou zero esquerda, não entendo nada, tá? Eu sou a pessoa que clica no botãozinho ali e faz as coisas por ali. Eu já pensei em fazer algumas coisas, tanto para o canal quanto para o Instagram do Power Leader Woman que eu tenho com a Natália, com as frases. Então, eu já pensei, mas eu não entendo nada disso, então é ótimo que existam pessoas que trabalham com isso. E o meu curso é bem voltado para pessoas assim, que não entendem nada. Porque hoje em dia, na época que eu comecei, tinha pouca gente na internet falando sobre isso, assim. Pouquíssima, sabe? Tipo, eu fiz alguns cursos presenciais e eu fui aprender muito no Fussiclica. O meu início foi muito no Fussiclica, que eu considero super importante. Ninguém aprende só assistindo uma aula, só vai aprender fazendo. É que nem design, só vai aprender mesmo a fazer, por mais que tenha todos os fundamentos, só vai aprender a fazer quando tu botar a mão na massa, entendeu? Tu não vai conseguir, tipo, aqui absorvi tudo, então eu não sei fazer. Não, só vai aprender fazendo. E então eu fui muito fazendo, e aí eu sinto ainda essa necessidade de pessoas que são empreendedores. Eu tenho um projeto, assim, de ter alguém que ensine desde o básico. Então eu foquei nessas pessoas, mesmo que hoje em dia eu já esteja bem avançada, eu gosto de ensinar desde o básico, assim, desde o básico do vamos lá, vou te explicar aqui, pegar da mão e vamos lá, que eu te isso aqui, porque no início é um pouquinho difícil para quem nunca viu, assim, é um pouco complicado, mas nada que depois a gente entendendo a teoria bem e colocando a mão na massa, a gente não Acho que passa tem uma a coisa entender. bem importante relacionada a isso, é que essas ferramentas são terríveis visualmente, né? Não ajudam nem um pouco, assim. Elas não têm um painel bonito, não têm um passo a passo direito. Às vezes o layout está todo quebrado, dependendo da tela que tu vai usar, é horrível, tipo, mobile, experiência zero, impossível. Não é mobile, é impossível. Não existe uma pessoa dizer que ela é gestora de tráfego e dizer que ela trabalha só pelo celular, que é mentira. Não tem como. Não tem como. Impossível.
Não tem como, não tem como. Não sei se é porque eu tô acostumada com a ferramenta, mas eu acho ela bem intuitiva. O Facebook Ads, agora o Google Ads eu acho bem mais difícil, porque tem muito mais botão. Quanto mais botão tiver, mais atrapalhado tu vai ficar. Então, mas o Facebook Ads eu acho que é muito entendendo ali o por trás da coisa, a gente, quando olha aquela ferramenta, a gente consegue entender um pouco mais. Eu acho que é isso, assim, porque geralmente as pessoas param para fazer sem nunca ter estudado sobre. E aí, sem nunca ter estudado sobre, eu acho difícil. Mas tu já tem uma noção da teoria, na hora que tu vai colocar em prática, eu acho ela um pouco intuitiva, assim, já sabendo a teoria, nunca tendo visto nada, eu não acho ela intuitiva. Sim, Mas se tipo... eu abrir qualquer coisa de design, pra mim vai ser super difícil também. Porque eu não sei nada. Eu acho que falta exatamente isso, entendeu? A pessoa que nunca mexeu não tem um UX preparado para te olhar o negócio e fazer assim, tá, beleza, eu preciso fazer isso, mas a pessoa não sabe, entendeu? Ela olha pro negócio e não sabe por onde começar. Não tem como. Não, e é horrível porque a ferramenta muda toda hora. Eles mudam, mesmo sendo ruim o design, eles mudam toda hora. E aí tu tá lá entendendo, putz, como é que faz isso aqui? Agora com essa layout novo aqui, onde é que tá o botão, onde é que tá as coisas? Até eu me vejo perdida. Claro, com o tempo, né, a gente vai fazendo, vai acostumando. Mas pra quem recém tá pegando, mudar tudo de novo é uma bosta. Sim, não faz o menor sentido. É muito ruim, eles mudam toda hora. Mas... Então conta pra gente um pouquinho o que tu já estudou, que eu sei que tu fez engenharia, mas também já passou um pouquinho pela administração. Como é que foi esse processo? Então, eu sou formada em direito de produção, mas eu comecei na administração. Eu gostava muito de administração, mas pelo menos aqui na Universidade Federal de Pelotas eu achava o curso ainda muito... eu vou ser bem sincero, eu achava o curso arcaico. Tá? Eu achava muito antigas as coisas, as metodologias. Passava semestre, eu pensava o que eu tô aprendendo, o que eu não tô aprendendo, o que eu tô fazendo aqui. Não tô me sentindo... Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de me sentir desafiada. Eu gosto eu gosto daquela sensação de sentir dificuldade e conseguir. Entendeu? E eu não me sentia desafiada na administração, entendeu? Eu achava muitas coisas chatas até. O primeiro semestre eu adorava, tinha matemática financeira, que eu gosto muito até hoje. O mais desafiadora da administração e da gestão é a matemática financeira, essa parte estatística também, acho que era o mais difícil, né? Na gestão também era. Eu gosto muito de número. Sempre gostei muito de número. E tipo, daí na administração, lá da FEPEL, tinha poucos números, porque tinha matemática financeira, estatística, que também era bem básica, pelo menos na administração da UFPEL, né? Contabilidade, eu mexo que somar 10 mil com mais 10 mil não é conta pra mim. Eu não acho conta. E era muita... A contabilidade, eu acho super importante. Então, eu não me identifico porque era... Sei lá, também eu não me identificava muito com o professor e tal. Para mim, contabilidade era muito mais difícil que matemática financeira. Porque matemática financeira é um problema, e aí tu entendendo a problemática, tu coloca ali na calculadora. Eu até comprei aquela calculadora, nunca mais fiz nada com aquilo, mas eu comprei, eu tenho. Enfim, aí eu nem sabia, quando eu entrei na administração, eu nem sabia o que um engenheiro de produção fazia. E aí eu conheci mais a engenharia de produção. E aí eu pensei, acho que isso é interessante de fazer. E aí, como eu não conseguia, na época, transferência de um curso para o outro, porque a engenharia só aceitava gente que era de exatas. E a administração não é exatas, não é nem humanas. É sociais, acho que é, né? Acho que é sociais. Oi? Acho que é sociais. E aí, eu fiz cursinho de novo, fazer Enem de novo. Só que daí eu não queria largar minha vaga na federal, né? Porque se eu não passasse, eu não tinha vaga de administração, eu não ia perder minha vaga na federal. Eu pensei, vou seguir. Daí eu fiz um ano de cursinho de tarde e faculdade de noite, mas só com as cadeiras que eu já iria aproveitar na produção. Aí eu fiz um ano disso, fiz cursinho, passei no Enem, entrei pra produção, até fui colega da Jéssica, a última convidada também, a gente entrou juntas na engenharia de produção. E aí, entrei na produção, deu um ano, eu fiz intercâmbio também pelo Ciências Fronteiras, eu fui pra Espanha. Decidi muito... Nunca tinha tido sonho de fazer intercâmbio, mas, tipo, na época, a turma acima de mim
tipo, metade da turma tinha feito intercâmbio. Eu pensei, opa, quando eu me formar, ter feito intercâmbio não vai ser nenhum diferencial, vai ser obrigatoriedade, né? Isso que eu pensei. Eu entrei no edital, como eu já tinha administração, eu aproveitei várias cadeiras, tinha que ter no mínimo 20% da graduação concluída. E daí, mesmo tendo no primeiro semestre, eu tinha 20% concluído. Aí eu corri para conseguir participar do edital. E eu nunca tinha tido vontade de fazer intercâmbio. Morri de medo de ir, foi uma das coisas que eu tive mais medo na minha vida. Um dia antes eu pensava, meu Deus, por que eu fui inventar? Mas foi uma das melhores experiências da minha vida. Ter estudado um ano na Espanha foi... Não digo pelo estudo lá, porque o estudo lá eu também não gostava muito. Eu achava uma decoreba sem fim. Mas a experiência foi muito boa pra mim. Eu tinha 22 anos quando eu fui, foi muito bom pra mim como pessoa, assim, eu sempre tinha morado na casa dos meus pais, com meus pais, e a experiência de viver em outro país, se virar e tudo mais, foi muito bom pra mim. Enfim, daí trabalhando, comecei a estudar sobre marketing, e aí não teve nenhuma formação, assim, fiz vários cursos de marketing em geral, hoje em dia estudo muito sobre marketing no geral, faço muitos cursos, estudo muita coisa. A área de marketing é uma área que exige muito estudo constante e eu gosto disso. A gente tem sempre que se manter atualizado. Mas eu concluí a graduação, e até a gente estava batendo um papinho aqui antes, eu falei, eu não quero fazer outra graduação, eu não quero fazer um MBA, eu quero focar aqui, porque eu sou uma pessoa muito que gosta de estudar e colocar em prática aquilo que eu estudei. Então, hoje em dia, eu vivo estudando, fazendo vários cursos, acabei me formando em produção, né, sou engenheira de produção, mas hoje em dia eu estudo muito mais áreas do marketing que me interessam ou que são importantes para eu seguir aqui andando e caminhando e fazendo minhas coisas. Mas... E aí, tu trabalhou um pouquinho em agência, agora tá trabalhando por ti. Conta um pouquinho da tua trajetória em relação profissional. Foi louco, né? Foi louco. Quando eu comecei, como eu acho que eu já comentei, a gente pegou a administração do cinema num momento bem complicado. Isso foi em 2014, que meus pais... Porque, na verdade, meus pais reassumiram a administração do cinema. Quem construiu o cinema foi meu pai. E aí o cinema foi arrendado 12 anos para uma rede de cinemas e voltou pra gente bem quando o cinema estava bem destabilizado, uma imagem super ruim na cidade e tal. E foi bem difícil na época, né? Então, no início, trabalhava toda a minha família lá. Eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã e mais 2 funcionários. Então, eu trabalhei fazendo muita coisa. O que tivesse que fazer, eu trabalhei. Eu atendi 2 anos, eu acho que na bilheteria. Eu fazia pipoca. Eu sei começar os filmes. Eu já varri muito chão. Já fiz de tudo que tem que fazer. Porque quando a gente é dono da empresa e tem pouco, tipo, tu tem que fazer tudo. Você tem que saber fazer tudo, tem que saber esperar, você tem que saber... E eu gostava muito, sabe, da adrenalina do cinema, assim, tipo, as coisas começaram a melhorar, e aí começou a gente, e aí você corre pro lado, você tem que correr pro outro. Eu sou muito, tipo, eu já bato o olho, tipo, fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu já chegava, tipo, atendia na bilheteria bem louca, assim, porque atender na bilheteria é um negócio, como era antigamente, agora a gente reformou o cinema, tem mais de uma bilheteria, né? Mas antigamente era só uma cabine e só uma pessoa atendendo, então tem que ser muito rápida. Tem que ser rápida porque o filme vai começar, se tá lotado, né? Se tá cheio. Tipo, o filme vai começar às 2h10, aquela pessoa que tá na fila, ela não pode chegar na tua frente 2h20, ela tem que chegar antes das 2h10. E aí tem que tocar ficha, mas é uma adrenalina boa, assim. E tu fica muito contente depois de ter passado por tanto sufoco. Porque tipo, o marketing é muito essencial pra gente conseguir se reerguer, né? Então, quando as coisas começaram a dar certo, assim, quando as coisas começaram a melhorar, essa correria era muito gostosa, assim, porque, tu pensa, tipo, todo esforço tá valendo a pena, sabe? As pessoas estão vindo, as pessoas tá acontecendo. Sim, então, sim. era uma correria, mas era muito massa. Até hoje, agora a gente tá fechado em função da pandemia, né? Mas na nossa promoção, que é o último sábado do mês, eu sempre vou lá, que é um dia mais barato do mês, assim, é super acessível. E daí, nosso objetivo é sempre lotar todas as sessões de todos os horários. E aí eu sempre vou pra lá ajudar. E daí eu fico ou nas filas, ou na pipoca, onde estiver precisando mais de mim. É bem assim, multitarefas. Ou na bilheteria, onde tiver. E eu falo muito, né? Tipo, eu sou a pessoa que vai se a fila tá grande, eu vou avisando. Esse aqui já tá lotado, esse aqui já tá... Eu já cheguei, Luísa, uma vez.
A gente estava com uma fila muito grande. A gente estava com uma fila muito grande. E daí eu pedi para uma das gurias da minha mulher ir pra bilheteria para mim. E eu fui na fila, tipo campista, para os filmes que já iam começar, porque eu sou muito, tipo, eu gosto de meta. Vamos bater a meta, tem que encher toda essa sala, vamos lá. Vamos lá. E o pessoal acaba gostando, porque eles veem que tu te empenha para atender eles rápido, para atender eles agilmente. E tudo isso eu fazia junto, cuidando das redes sociais do cinema. Então, era muito legal, porque tipo, eu comecei a trabalhar com marketing fazendo saque. Eu comecei a responder as pessoas. Foi a primeira coisa que eu fiz. Foi a primeira coisa que eu fiz. E era muito legal eu responder a pessoa, da meia hora ela tá na minha frente. Então, tu começa a ter que dar resultado, sabe? Então, era melhor ainda quando a pessoa elogiava o serviço da pessoa que respondia, né? Já aconteceu. A pessoa, tipo, muito simpática, muito rápido, muito, muito eficiente. E eu fazia, obrigada. Tu mesmo. Fui eu mesmo. Eu sabia o nome das pessoas, mas tinha gente que mandava tanta mensagem, eu sei o nome de muita gente. A pessoa manda muita mensagem, não sabia que era eu que respondia, né? E eu falava, ô Lucas aqui na minha frente, me encheu o saco perguntando um monte de coisa, encheu o saco entre parênteses. Mas enfim, então foi muito nessa turbulência que eu fui aprendendo sobre marketing. Que eu falei que foi muito intuitivo, eu falo muito do para de fazer o que tá dando errado, começa a fazer o que tá dando certo. No início, nas redes sociais, tinha uma agência por trás, mas eu comecei a analisar, tipo, isso aqui ninguém se envolve, isso aqui ninguém comenta, para de fazer posts assim, começa a fazer posts assim. Então, quando eu falo que foi intuitivo, foi muito essa análise, que eu acho até que a engenharia de produção me ajudou muito nessa parte analítica, assim, de dados e de olhar isso muito, porque isso eu não tinha escutado ninguém me dizer, eu já fazia. Essa análise aí que eu comecei a pautar tudo que ia sair no cinema. Comecei a fazer todo o planejamento de conteúdo começou a ser por mim, até que saiu a agência, e até hoje sou eu e o designer que trabalhava. Ele saiu da agência, o designer trabalhava comigo, porque era eu e o designer praticamente. Aí quando ele saiu, eu saí junto com ele, e até hoje ele trabalha junto comigo. Então eu sempre tive um designer junto comigo. Eu não gosto de tocar em nada dessas coisas assim, pra mim é muito difícil. Acho que cada pessoa tem sua aptidão, e essa não é minha aptidão. Então, eu sempre tive ele comigo, e é muito legal que a gente já trabalha há mais de 4 anos juntos. A gente começou a trabalhar em 2016. 2016 a gente trabalha há mais de 4 anos juntos. Bom, e aí, paralelo a isso, eu sempre fazia faculdade, eu tive que terminar. Pensei, não, tem que terminar essa faculdade alguma vez na vida, né? Eu já tinha feito intercâmbio, eu voltei toda desregrada, voltei toda. Sim, no último semestre, né? Fazia cadeira. E eu pensei, não, tem que ir. O cinema já tinha, isso foi em 2017, o cinema já estava super bem, a gente já tinha contratado bastante gente. Já não era mais só nós, né? E aí eu fui fazer um semestre de faculdade, e aí depois, ao invés de voltar, mas sempre cuidando do marketing, mas aí ao invés de voltar pro cinema lá todo dia, eu resolvi procurar estágio numa agência, que era bem difícil de eu conseguir, sendo engenheira de produção. Aí esse designer, meu amigo e que trabalha comigo, eu já tinha mandado para a agência que ele trabalhava, estava contratando alguém de financeiro. Eu pensei, financeiro tem que me chamar. Os dias de produção. Eu queria só entrar numa agência, entendeu? Se fosse financeiro, se fosse sei lá o que, eu só queria entrar. Eu pensei, mas de financeiro, você tem que me chamar, caramba. Aí, eu acho que eles já tinham até tirado o meu currículo. Aí, esse meu amigo foi lá falar de mim e tal, falar das coisas que eu fazia e tal. Aí, eles me chamaram para uma entrevista, eu fui chamada, mas eu não fui chamada para o financeiro. Eu fui chamada, meu primeiro emprego numa agência, eu era encarregada de cuidar dos stories dos clientes. Um trabalho super nada a ver, sabe? Eu pensei, eu vou topar, não importa. Eu só quero entrar. Não importa. Porque eu precisava saber como é que era o funcionamento. Né? Sim. Mas aí eu entrei lá pra fazer isso, mas eu fui meio pau pra toda a obra, assim, eu fiz várias coisas. Daí eu já comecei a ver que eu gostava da área de anúncios, porque daí eu via que eu trabalhava 4 horas, e 4 horas pra mim era nada. Porque nem tu chegou a comentar comigo, né? Final de semana tudo livre, o que eu faço? Eu tinha que trabalhar 9 horas e mais faculdade. Eu pensei, nossa, 4 horas é nada. Aí eu passava a tarde inteira dentro do gerenciador. Aí eu pensei, acho que eu gosto de fazer isso, porque se eu fico de manhã trabalhando e de tarde eu fico toda tarde aqui mexendo nisso aqui sem ninguém me pedir, eu acho que eu gosto de fazer isso. Aí surgiu uma vaga em outra agência para trabalhar só na área de anúncios. Eu não sabia nada de Google na época. Isso foi início de 2018. Eu não sabia nada de Google. E aí, mesmo assim, era uma vaga de efetivo. Daí, ao invés de me contratar como efetiva, eles me contrataram como estagiária.
Aí eu fiz meu estágio obrigatório lá. Aí acabei que eu não fui contratada, eles decidiram seguir chamando alguém que era estágio, mas eles me indicaram na Possible. E daí já tava com vaga em aberto lá, mas a recomendação deles foi super importante, né? A gente sabe que uma recomendação é sempre boa, né? E agradeço até por terem me indicado lá. E aí lá que eu comecei a trabalhar a nível nacional, porque antes eu tinha pego cliente mais a nível local. Foi muito legal, trabalhei com grandes marcas, comecei a trabalhar com valores altos e amava trabalhar lá. Adorava. O que eu mais sinto falta hoje em dia é que hoje em dia eu trabalho como autônoma, né? Eu trabalhei lá durante 6 meses e saí para virar autônoma para trabalhar com infoprodutores. Hoje em dia eu faço o tráfego deles e trabalho mais de ano em casa. E o que eu mais sinto falta para mim é esse contato com outras pessoas. Eu gostava muito de ter a agência, tipo, de trocar ideia com outras pessoas. Eu sempre achei que mais cabeças pensam coisas melhores. Eu gostava muito de vários trabalhos que eram feitos lá e questão social, eu gostava muito disso, sabe? Eu sinto muito falta desse convívio com pessoas, desse convívio, tipo, esse convívio com pessoas e te fazer pensar não só em trabalho, ter um contato e discussões com outras pessoas e pessoas diversas e tal. Mas tem a parte boa de ser autônoma, é de fazer seus próprios horários, só trabalhar da maneira que tu quer. Eu conversei contigo que eu sou uma pessoa muito noturna, eu trabalho muito de noite e tudo mais, então tudo tem os seus pró e contras, né? E mais ou menos foi essa a minha trajetória. Eu me alongo contando essa história porque eu gosto de contar essa história. Não tem problema nenhum. Acho que tu já respondeu boa parte das perguntas com essa resposta. Com certeza não tem problema. E eu queria então que tu falasse como tá sendo ser autônoma, né? Como é se gerenciar, cuidar dos próprios horários, porque é muito legal dizer que tem os próprios horários, né? Mas mesmo assim tu tem um compromisso imenso contigo mesmo, né? Porque tu tem que. Só depende de ti, né, pra entregar tuas coisas. Como é isso? No início foi bem complicado para eu conseguir me organizar e o sentimento de culpa. No início, o que aconteceu? Eu tinha um sentimento de culpa enorme de, tipo, às 3 horas da tarde eu tô indo fazer minha unha ao invés de estar trabalhando. Daí eu pensava, nossa, tinha que estar trabalhando, tinha que estar trabalhando. E aí eu vivia num sentimento de culpa, mas eu trabalhava em outro horário. E aí, organizar, assim, porque muita gente fala, tu tem que fazer as tuas 8 horas e nananã, seguir fazendo. Eu não consigo ser assim, entendeu? Se eu tenho alguma coisa pra fazer hoje mesmo, eu tenho um exame marcado às 4 da tarde, eu vou fazer. Mas no início tinha muito esse sentimento de culpa, tipo, tal horário, eu tô fazendo tal coisa, mas eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de trabalhar à noite. Então eu não via, no início eu me sentia culpada, mas eu pensava, eu faço o que eu tenho que fazer. Quando começou isso, tipo, eu ir muito pra parte da noite, às vezes isso acabar me banindo, tipo, às vezes as pessoas se encontram mais à noite, né? Daí se eu tô trabalhando, eu não fico com as pessoas, até aqui na minha casa, na minha família. O que tá me ajudando muito nessa questão de organização de ser autônoma, eu já tentei várias coisas, mas a coisa que mais tá me ajudando eu coloco no papel, tudo que eu tenho que fazer. E é papel, na minha agendinha, eu coloco tarefas do dia. E a agendinha, assim, eu já tentei me pautar pelo Google Agenda, colocar horários, que nem se fosse, sabe, tipo uma agência, que eu entrasse e tivesse nas pautas. Eu já tentei fazer isso, não funcionou. Eu já tentei fazer várias coisas, não funcionaram. Mas o papel tá sendo a melhor coisa pra mim. Eu coloco no papel tudo o que eu tenho que fazer e eu coloco também, tento colocar, isso aí tá sendo um trabalho pra mim, as coisas que eu fiz. Porque tudo, às vezes, eu não faço o que eu tenho que fazer porque aparece uma demanda. Aí eu atendo vários clientes, aparece uma demanda, eu coloco, faço outra coisa. Aí aparece outra demanda, eu coloco outra coisa. Daí eu tô começando a tentar escrever também tudo que eu faço, porque daí termina o dia, eu não fiz as coisas que eu fiz e eu acho que eu não fui produtiva. Mas eu só tava pegando emergências, né? Então, na verdade, eu começo a colocar pra não chegar no final do dia e eu ter aquela sensação de, não fiz nada. Pô, eu fiz um monte de coisa, eu só não fiz o que estava planejado. Daí eu tento passar para outro dia, já botar no papelzinho no outro dia as coisas que eu não fiz para aquele dia. Então, isso é uma das coisas que mais está me ajudando e é uma das coisas que eu mais tenho dificuldade. Muito importante. Mas eu já tinha dificuldade também quando eu trabalhava em agência, assim, de seguir totalmente a pauta.
Mas é bem, quando a gente é autônomo, a gente tem que ter se regrar dessa forma, porque senão vira uma bola de neve. E é isso, o que às vezes pega é que às vezes eu trabalho até tarde para cumprir. O que é obrigatoriedade, eu termino, nem que seja até as 3 da manhã. E eu faço. Mas isso aí tem que ser trabalhado, né? Não estamos ainda na perfeição. Não estamos ainda. E me conta como é que é a comunicação com o cliente. É tu mesmo que faz a comunicação? Tu tem facilidade com isso? Foi um desafio para ti? É bem complicado porque tem clientes e clientes, né? Eu acho que isso é um dos principais desafios de ser autônomo. As pessoas me perguntam, por que tu não pega vários clientes? Eu poderia pegar um monte de cliente pequeno, mas aí atender essa galera toda. Não é fácil. Não é fácil. Olha, eu dou parabéns para quem trabalha com atendimento. Eu dou parabéns, porque tem clientes maravilhosos que tu te entende super bem, que mal brifado tu já consegue entender o que ele quer e ele consegue entender o que tu tá demandando, porque eu demando muito dos meus clientes, porque eu não faço nada de design, né? Então eu preciso pros anúncios, eu preciso do criativo, eu preciso da legenda. A legenda até às vezes eu faço, mas os maiores, eles que me demandam a copy, que a gente chama, né? E aí, então, isso demanda muito deles. Então, eu tinha uma grande dificuldade de cobrar. Não me mandasse tal coisa, não me mandasse tal coisa. Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de ser cobrada. Eu não gosto de cobrar os outros, porque eu não gosto de ser cobrada. Eu faço as coisas que eu tenho pra fazer e eu não gosto que fiquem me enchendo muito o saco. E eu não gosto de encher o saco dos outros, porque eu acho que a pessoa sabe o que ela tem que fazer, mas tem gente que tem milhões de coisas, principalmente empresário, tem um monte de coisa pra fazer. E se eu não encher o saco, ele não vai. Isso foi outra mudança de uns tempos pra cá. Então, assim, como é a minha função com o cliente? Como eu não gosto de atender muitos clientes, como eu acho difícil, às vezes, a gente acertar essa comunicação, porque às vezes não é nem que... Tipo, às vezes não bate, sabe? Às vezes a pessoa descreve um negócio que não entende. Acontece. E não é problema da pessoa, e nem é teu problema. Às vezes só... O meu cliente mais antigo, a gente se acerta muito bem. Porque, tipo, na verdade, a esposa dele, que é a expert, que a gente chama, a nutricionista e tal, mas toda a parte por trás é ele que cuida. E nossa, a gente se entende super bem, assim, sabe? É muito tranquilo. E eu acho que é por isso que a gente tá trabalhando há tanto tempo. A gente tá há 1 ano e meio, quase. Não sei. Mas a gente trabalha há bastante tempo. Outros clientes eu via, porque demanda um bom trabalho com os anúncios, não depende só de mim, depende da pessoa também se dedicar. Eu pedi uma imagem, eu não sou obrigada a fazer a imagem, mas eu me sinto responsável de dar sugestões para a pessoa. Quem sabe mais assim, dar algumas ideias, né? E aí é um processo, é um desafio, mas eu aprendi que eu tenho que aprender a cobrar. A encher o saco, a incomodar, a ir pra volta, porque às vezes parece que eu não tô nem interessada, e na verdade eu super tô, só que eu fico meio chateada de ficar cobrando, e as pessoas acham que eu não tô trabalhando pra eles, entendeu? E eu tô super. Então foi também um processo bastante de aprendizagem, que eu tinha muita dificuldade, mas por não conseguir suprir toda essa demanda de atender muitos clientes, eu prefiro trabalhar com clientes, um número menor de clientes que investem mais. Então, que vai ser mais... Eu prefiro trabalhar com menos pessoas, que vai ter uma demanda maior do que... Isso são escolhas. Sim. Tem gente que é diretor de tráfego que gosta de atender várias pessoas, e aí vai ter o mesmo salário, mas ela vai ter que atender várias pessoas. E eu acho isso meio enlouquecedor, na minha visão, assim. Porque eu acho bem difícil. Sim, é comunicação, né? Tudo é comunicação, é difícil. Eu sei, né? Eu sou gerente de projetos. Tem uma coisa que é difícil. Na comunicação, como às vezes falta comunicação, né? É difícil. Mas sabe que é uma parte que eu acho muito boa de trabalhar como autônoma e que eu sentia muita dificuldade, assim, em agência, principalmente quando eu trabalhava a nível nacional, né? Daí tu vai pedir uma coisa, aí tem que ir pro fulano que é diretor, do Beltrano, a comunicação fica muito falha e demora uma vida. Às vezes a gente pensava junto com a minha gerente lá na pós, vamos fazer essa melhoria aqui. Nossa, tem que pedir autorização pra Deus e o mundo. Vai demorar, a gente tem esse mês aqui, daqui a pouco o mês que vem não dá pra fazer. E isso me deixava louca. Isso me deixava louca. E a função de ser esse contato mais direto é melhor, assim. Tanto eu acho pra pessoa que te contrata, quanto até pra mim, que gosto muito de agilizar as coisas, eu acho melhor, porque esse contato... Eu não deixei de trabalhar com algo grande. Hoje em dia eu trabalho com... Esse meu cliente há bastante tempo, a gente trabalha em um investimento bem alto. Então, mas foi construído, assim, ao longo do tempo.
Então, eu não acho que eu perdi, vamos dizer assim, por trabalhar só com uma pessoa direta. Na verdade, é uma grande... não é que a gente tem muito essa mania de achar que grandes empresas são com um grande número de funcionários, mas hoje em dia, nesse lado do empreendedorismo digital, não é tão assim. Às vezes tem grandes empresas com um número de funcionários bem pequeno. Então, isso é bem legal, assim. Eu gosto disso também. Eu gosto de uma empresa um pouco menor. Eu já tive experiência com empresa grandona, com empresa pequena, assim. A comunicação é mais fácil. E quando eu atendo direto o cliente também, quando o meu cliente é o cliente final, faz muita diferença. Muita diferença. A coisa vai... É bem o que tu falou, vai mais rápido. É mais ágil. Dá pra tu fazer mais coisas quando é um cliente que é mais direto, assim. E aí, por último, eu queria que tu falasse como é que tá sendo essa função de pandemia, porque tu já trabalhava de casa, né? Te afetou de algum jeito? Porque provavelmente tem afetado teus clientes, né? Como é que ficou essa função para ti? Olha, para os clientes afetou positivamente, porque no mercado de infoprodutos afetou positivamente. O que afetou na minha vida? Emocional, porque por mais que eu trabalhasse de casa, como eu disse, eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. Trabalhar de casa já era um problema para mim. Tipo, demorou para ser. Eu acho até que agora que tá todo mundo em casa, eu converso mais. Para mim era muito um problema ficar o dia inteiro sozinha. E aí, por mais que eu passasse o dia inteiro sozinha, eu ia na academia. Eu saía pra ver minhas amigas. Eu saía pra fazer várias coisas, né? Então, o emocional pegou muito. E até o físico, porque eu parei de ir na academia, tô comendo horrores, como todo mundo tá. Entendeu? Mas no quesito de clientes, a demanda por esse meu tipo de serviço aumentou. Aumentou muito, né? As pessoas estão comprando muito online. As pessoas é esse meio. E é o que eu falo, se tu tá vendendo, se tu não tá anunciando, tu tá perdendo dinheiro, sinceramente, porque tu precisa, o que eu falo é que as pessoas têm que parar de achar que o cliente vai cair do céu, que ele vai vir até ti. Tu tem que ir atrás do cliente. Cara, existem milhões de coisas hoje pra vender. Se tu não estiver anunciando, se tu não estiver jogando teu produto na cara do cliente ou teu serviço, cara, tu tá fadado ao fracasso, sinceramente. Eu tenho muito essa ideia, assim. Então, as pessoas meio que se adaptaram a isso, entendeu? Muita gente. Tipo, eu consegui cliente novo no meio da pandemia, 2 até. Então, pra minha área, aumentou. E as vendas também aumentaram. Em função disso, sabe? Tô feliz com a pandemia? Claro que não. Entendeu? Isso é normal. Mas eu não posso dizer o que eu acho que a pandemia mais afetou pra mim. Foi o quesito emocional e também... O cinema tá fechado. Pra mim foi uma das coisas que eu tive que totalmente me reinventar. A gente tá fazendo post todo dia. Eu fiz live, eu faço agora vídeo, tipo, no Reels. Eu faço tudo que tiver que fazer. Se eu entrar lá no Cinearte, tem um vídeo meu dublando a Dona Hermínia. Entendeu? Eu faço tudo, eu sou pobre toda hora. Mas no início foi uma coisa muito tensa pra mim, porque eu não sabia como é que eu ia fazer o conteúdo do cinema, o cinema estando fechado. E é uma dificuldade muito grande, e é uma preocupação muito grande o cinema estar fechado, porque querendo ou não é a empresa da minha família, o resto da minha família toda ainda trabalha lá. Eu sou a única, de nós 5, eu sou a única que tem uma outra fonte de renda, né? Mas eu acho isso, é emocional, sobre demanda de trabalho, na verdade, aumentou. Eu não tenho do que me queixar. Eu não tenho. Então, mas as comissões aumentaram. Ah, coisa boa. As coisas. Então tá, eu queria te agradecer muito por ter participado. Estou muito feliz. É muito legal de ouvir também que tu também saiu da engenharia, que nem a Jéssica, mas foi para outro rumo totalmente diferente na vida profissional. E que tu também entende de uma área que todo mundo deveria entender um pouquinho, né? E se dedicar um pouco, porque até no meio dessa pandemia é uma das coisas que mais se fez necessária, né? Então é muito massa de ver, assim, uma profissional dessa área. Muito massa de ver também que tu tá envolvida com tudo, tua família também tem uma empresa bem importante para Pelotas, né? Que fez parte da minha vida inteira, né? Desde a minha infância. Então, eu queria muito te agradecer, muito obrigada por participar, muito obrigada por contar um pouquinho da tua história.
Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, adorei participar. Quem quiser um dia me chamar para conversar, eu adoro falar dessas coisas. É só me chamar e trocar uma ideia que eu falo muito, converso muito. Então tá, obrigada pessoal por assistir. Vejam os outros vídeos também, vejam o vídeo da Jéssica, que ela foi a última a participar do canal. Deem uma olhadinha em tudo, os conteúdos estão super legais. Muito obrigada, beijinho. Beijinho, Gabi. Beijo, tchau, Tchauzinho. tchau.